Em Mateus 5, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele disse que eles são a luz do mundo e que essa luz precisa ser vista por todos. Nessa passagem, Jesus se retira da multidão e sobe à encosta do monte com seus discípulos para especificamente falar com eles. Então, podemos destacar que ele está falando com seus discípulos e não para a multidão. Isso é para nós que seguimos e cremos nele. Isso foi diretamente para nós cristãos. Mas para ser a luz, precisamos da luz. E precisamos que a luz habite em nós. Jesus nos chama para ser a luz neste mundo de trevas. Mas precisamos deixar com que ele habita em nós. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre isso. E como podemos ser a luz que Jesus disse. Vou citar alguns pontos que vão te fazer refletir sobre isso. Paz do Senhor, eu sou o seguidor de Cristo e hoje vamos falar sobre ser a luz. Vou citar alguns pontos que vão te fazer refletir se essa luz habita em você e se ela está sendo vista pelas pessoas. E o primeiro ponto que quero dizer a vocês é: você deixou o velho eu ou continua com as mesmas práticas do passado? Bom, a palavra de Deus diz que quando nós cremos em Cristo e somos batizados, nós morremos e agora vivemos para Cristo. E é impossível ser o mesmo e continuar com as mesmas práticas depois de conhecer a Cristo. Deixamos o velho eu e nascemos uma nova criatura. E tudo se fez novo. Portanto, precisamos morrer para o mundo e as práticas pecaminosas, para que sejamos luz no mundo. Como vamos ser luz se fazemos com que a escuridão nos convence? Como vamos ser luz se ainda estamos nas práticas que nos levam à escuridão? E como vamos ser luz se fazemos parte do mundo e andamos nas trevas? Portanto, é impossível ser a luz se ao menos não morrer para o mundo e viver para Cristo. Mas todo aquele que segue a luz e vive por ela, torna-se luz. Se você quer ser luz, deverá abandonar as práticas que te levam para a escuridão dos pecados. Isso faz com que você seja trevas para as pessoas e não luz. Pensa comigo. Uma pessoa que entregou sua vida para Cristo e parou com vícios de drogas, ela não será luz para aqueles que estão viciados? Ou aquele que abandonou a imoralidade por Jesus, não será exemplo e luz para aqueles que praticam a imoralidade? Então deixar o velho eu é ser testemunho, e nesse testemunho, aqueles que estão presos aos vícios e que não nasceram e não entregaram sua vida para Cristo, encontrarão luz. Você mostrará que Jesus te libertou. Eles vão compreender que vencer os vícios e os pecados é somente com Jesus. Isso levará eles a ter sede por Jesus e entender que com as forças deles não conseguirão vencer, mas é com Jesus que eles enfim vão se libertar. O mundo precisa de vocês. Jesus quer que você seja um instrumento para aqueles que estão cegos e perdidos. Muitos que estão com os olhos no mundo precisam de Cristo. Eles estão cegos com os vícios e pecados. E você que se converteu sabe como é viver cego e sem rumo. Faça de você um meio de mostrar Jesus para eles. E se você foi um viciado, sabe como é ser escravo disso. E sabe o mal que te faz. Então, aqueles que se encontram como você no passado, seja luz para eles. E fala como Jesus te libertou. Assim você poderá ver um novo convertido. Mas não é porque você é bom, mas sim porque você deixou o velho eu e está olhando para Cristo agora, sendo livre da cegueira e disposto a querer que os outros vejam também. Por fim, se encha mais de Cristo e fique vendo a sua sensibilidade à voz dele. E nessa sensibilidade, você vai alcançar mais pessoas. E o segundo ponto é na dependência que você será luz para as pessoas. Para que sejamos luz, precisamos se esvaziar de nós mesmos e reconhecer a nossa dependência em Cristo. Quando Jesus diz, felizes são os pobres de espírito, ele está dizendo que feliz é aquele que reconhece que é dependente de Cristo e que precisa dele. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque, para que você seja luz, tem que entender que precisa de Jesus, pois ele é a própria luz do mundo. Como é dito em João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, precisamos de Cristo para que sejamos luz, pois ele é a própria luz. É nessa dependência que reconhecemos que precisamos dele para tudo.
pois sem ele deixamos de ser luz e passamos a ser trevas para as pessoas. Na dependência de Jesus, ele nos mostrará a ser parecido com ele. E se queremos ser luz, precisamos ser parecido com quem é a própria luz. É nas nossas atitudes e nos nossos atos que as pessoas veem o brilho de Cristo. Se amamos o próximo, estamos imitando Cristo na cruz. E o interessante é que nesse ato de amor, nós encontramos a luz que precisávamos. Bom, é olhando para ele e imitando tudo que se fez que vamos refletir o brilho da luz de Cristo para as pessoas. Ou seja, é impossível ser a luz se não imitamos aquele que é a própria luz. Entretanto, se passamos a olhar para o mundo e viver imitando o mundo, vamos refletir as práticas dos pecados que levam todos à escuridão. Seja igual Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 1. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se você olhar para a trajetória de Paulo, verá como é bom ser imitador de Cristo, pois assim, Paulo tornou-se luz para muitos. Só seremos luz se passamos a olhar para Cristo e reconhecer que sem Ele não somos luz. Assim como o fogo, que precisa de lenha para queimar, precisamos de Deus para ser luz. E lembre-se que dependência em Deus é uma virtude dada por Ele. E o terceiro ponto é: você reflete essa luz e fala dessa luz para as pessoas? De acordo com a Bíblia, Jesus foi a luz para os cegos. Eles não viam a luz, mas escutavam muitos a falarem da luz, e por meio disso, muitos eram curados da cegueira. Então, vocês são um canal para que muitos que estão cegos pelo mundo vejam e sejam curados. Assim serão libertos da cegueira espiritual e, enfim, verão que Jesus é o único caminho a ser seguido. E eu te pergunto, você está falando da luz para as pessoas que estão cegas pelos pecados e estão indo a caminho da perdição? Não adianta de nada só observar a luz e não falar dela. Precisamos falar de Cristo para as pessoas que estão cegas pelos pecados, e você é um instrumento que Jesus quer levantar nessa geração tão cega. E por meio de você, que enfim verão Cristo, tornando-se luz também para as outras pessoas. Assim multiplicarão os frutos. E Jesus gosta da árvore que dá fruto, mas aquele que não der fruto, ele corta. Portanto, seja a árvore que tem frutos, e desses frutos, muitas outras árvores nascerão. Seja o meio da geração de novas sementes. Mas lembre-se que há um processo de frutificação, e nesse processo é essencial para a reprodução das árvores. Nesse processo, as árvores produzem e amadurecem os seus frutos, ou seja, precisa desse processo para a reprodução das árvores. Portanto, seja um instrumento nas mãos de Deus, para que novas sementes sejam plantadas. Ajude-os a amadurecerem na fé. Ajude-os nas dificuldades. Seja a igreja que acolhe. Assim, nesse amadurecimento, eles vão gerar novos frutos. E todos que entregaram sua vida para Cristo precisam do amadurecimento, pois só assim vão gerar frutos. E desses frutos, muitas sementes nascerão. E foi assim que as primeiras igrejas foram se expandindo, pois nas cartas de Paulo, o Espírito Santo guiava e instruía as igrejas, e através dessas igrejas, muitos se convertiam para Cristo. E também foram curados os surdos. Eles viram a luz, mas não escutaram a sua voz. Mesmo assim, creram e foram curados, pois eles viram a luz realizando milagres no meio deles. Portanto, não valerá de nada falar da luz se as pessoas não veem em você essa luz. Assim como é dito em Mateus 5, versículo 13: vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. A luz precisa ser exposta. As pessoas precisam ver Cristo em você. Mas reflita, como elas verão Cristo em ti se você não perdoa o seu próximo? Ou quando te ofendem, você revida com a mesma moeda. Ou quando a soberba fala mais alto, que na primeira oportunidade você quer ser exaltado e não glorifica aquele que precisa ser glorificado. Reflita, pois as pessoas veem Cristo em ti, nas suas atitudes e principalmente na sua vida. Devem ser baseadas nele. Tudo que fizer, pergunte a si mesmo se Jesus iria fazer o mesmo. E se tudo que fizer ser baseado nele, pode ter certeza que habitará em vocês o brilho do Espírito Santo.
E o quarto ponto é: a luz não pode ser escondida. A luz precisa ser falada e anunciada. Jesus deixa bem claro que a luz não pode ser escondida, mas sim exposta para todos verem. Lembre-se que você encontrou e se tornou a luz, pois o Evangelho foi proclamado e não escondido. É anunciando o Evangelho que as pessoas verão a luz no fim do túnel. Elas, enfim, verão a luz nesse mundo consumido pelas trevas. Muitos se tornarão luz quando você anunciar o Evangelho. É pregando as boas novas de Cristo que elas abandonarão as práticas pecaminosas de natureza e começarão a viver para Cristo, pois será Deus, por meio de você, instruindo e disciplinando os filhos, visto que o Evangelho é o manual da vida. E Jesus disse a nós em Marcos 16, versículo 15 ao 16, assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E vale ressaltar que Jesus está voltando. Precisamos espalhar antes que seja tarde para aqueles que estão perdidos. E nós, como cristãos, somos responsáveis pela anunciação do Evangelho. O Evangelho não é só dito somente no púlpito, mas sim em todos os lugares. Fale de Cristo na sua escola, no seu trabalho e até mesmo na academia, e dentre outros lugares. Todos os lugares são lugares para se pregar. E você pode pregar sem ao menos nem precisar falar com alguém. Sabia? Bom, o seu modo de viver para Cristo é um jeito diferente de pregar o Evangelho. Muitos conhecerão a Cristo por você, pelo modo que vive e nas suas atitudes também. Terão sede de Cristo, pois você será o sal que leva a sede. Assim como é dito em Mateus 5, versículo 13. E eles encontrarão a água viva, que sacia a sede, como Jesus disse à mulher samaritana no poço. Quinto e último ponto é: não tenha medo de ser a luz. Isso não é um ponto a ser reflexivo, pessoal, mas é um ponto a ser destacado e informado para todos os cristãos. Portanto, fique ciente que quando vocês são a luz, as trevas se levantarão contra vocês, pois a luz mostra o que é escondido pela escuridão. A verdade é dita e os que vivem na mentira não suportarão a verdade e vão querer distorcer a verdade ou tentar destruir a verdade. Mas todos que estão firmados na rocha não serão enganados. Vocês serão alvos de todo tipo de mal, como perseguições, açoites e todo tipo de calúnia. Mas fiquem felizes, grandiosa recompensa espera vocês no céu. Isso é relatado em Mateus 5, versículo 11. Jesus foi rejeitado, e assim será o evangelho que anunciarão. Muitos irão rejeitar, pois absorver a verdade e engolir ela é difícil. Poucos se rendem à disciplina do Pai. Mas mesmo que muitos rejeitem ou se levantem contra vocês, não revidam de jeito nenhum. Não resistam ao perverso. Mateus 5, versículo 39. Porém eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. E fique ciente que isso está associado à luz de Cristo que é exposta através de você. E não verão mais você, mas sim Cristo. E na visão do mundo, os que choram são totalmente tristes. Mas no reino de Deus, os que choram serão felizes. Felizes serão aqueles que suportarão tudo por amor a Cristo. Lembre-se que o Pai que está no céu estará com vocês e entregará a vocês toda a proteção e todo o sustento. Ele será o seu refúgio nas tribulações. E Jesus diz a todos que querem seguir a Ele: tomem a sua cruz e siga-me. E a cruz não é fácil, pois para Jesus nada foi facilitado. Ele suportou e concluiu a vontade do Pai. Seja ousado e pregue sem medo, pois o dono de tudo estará com vocês. E lembre-se de vestir a armadura antes de entrar em combate. A palavra de Deus é a sua força e a sua vitória sobre as trevas. Com a palavra firmada em seu coração, não há falso profeta ou coisa alguma que desviará os seus olhos de Cristo. Meus irmãos em Cristo, esses pontos são muito importantes para, enfim, ser a luz para as pessoas. Reflita se esses pontos estão de acordo com a visão que tem da sua vida cristã, se há pontos a ser mudados ou melhorados. Precisamos de Cristo para ser a luz. Na dependência dele, que você saberá ser a luz.
É deixando o velho eu que habitará o Espírito Santo no seu coração. Assim, toda ação será conduzida por ele. A luz deve ser dita e ser vista, pois não adianta de nada ser luz e não falar dela. E não adianta de nada falar da luz e não ser a luz para as pessoas. E por fim, não deixe de pregar o Evangelho, pois o Senhor guiará e protegerá vocês pelo caminho certo. Espero que Deus tenha falado com vocês através desse vídeo, que através dele vocês, enfim, será a luz para as pessoas e não deixará mais as trevas consumir a sua vida. Peço a vocês que compartilhem e deixem o gostei neste vídeo, para que possa alcançar mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima. Louvado seja Deus!